Bem-vindo a este vídeo onde exploraremos um tópico complexo e muitas vezes controverso: a origem dos palestinos de acordo com a Bíblia. A região do Oriente Médio é um lugar de significado histórico e religioso, com uma rica tapeçaria de culturas, povos e crenças. Hoje mergulharemos na relação entre a Bíblia e a origem dos palestinos, examinando as narrativas bíblicas, a história dos palestinos ao longo dos séculos e os desafios contemporâneos que enfrentam. Portanto, peço que já deixe o seu gostei e inscreva-se no canal, para que juntos possamos levar a palavra de Deus cada vez mais longe. A questão da origem dos palestinos é complexa e envolve não apenas considerações religiosas, mas também uma série de fatores históricos e políticos que moldaram a região. Este vídeo não tem a intenção de fornecer uma resposta definitiva, mas sim de lançar luz sobre esse tópico e incentivar uma compreensão mais profunda e um diálogo construtivo. Para entender a relação entre a Bíblia e a origem dos palestinos, é fundamental examinar o contexto do Oriente Médio na Bíblia. A Bíblia é uma coleção de textos religiosos que se concentra principalmente na história do povo judeu e eventos ocorridos na região do Oriente Médio. Para isso, é importante considerar algumas histórias e eventos fundamentais. A Bíblia contém muitas histórias que se desenrolam na Terra Santa, incluindo a vida de figuras bíblicas como Abraão, Moisés, Davi e Jesus. Essas histórias são essenciais para a compreensão da importância religiosa e histórica da região. A Bíblia também inclui promessas e pactos feitos por Deus com o povo judeu na Terra Santa. Por exemplo, o pacto de Deus com Abraão, registrado em Gênesis 12, prometeu a Abraão e a sua descendência a terra de Canaã, que engloba a área que mais tarde seria conhecida como Palestina. Para entender a origem dos palestinos e as complexidades da região do Oriente Médio, é fundamental considerar não apenas o contexto bíblico, mas também a vasta gama de eventos históricos, culturais e políticos que moldaram a região ao longo dos séculos. As origens dos palestinos remontam a tempos antigos. A região, que é agora conhecida como Palestina, tem uma longa história de ocupação e influência por diversos impérios, incluindo o Império Romano, Bizantino, Islâmico e Otomano. A região da Palestina foi habitada por várias culturas ao longo dos séculos, e diferentes grupos étnicos, incluindo árabes, cristãos e judeus, coexistiram na área. A migração e o assentamento de povos na região contribuíram para a diversidade étnica e religiosa da Palestina. Durante o mandato britânico na Palestina, de 1920 a 1948, houve uma onda de imigração judaica para a região, o que levou a uma crescente tensão entre a população árabe local e os novos imigrantes judeus. O ano de 1948 marcou um momento crucial na história dos palestinos. Após a declaração de independência de Israel, a Guerra Árabe-Israelense resultou na dispersão de centenas de milhares de palestinos, o que é conhecido como a Nakba, ou catástrofe em árabe. A Nakba levou a uma diáspora palestina, com muitos palestinos se tornando refugiados em países vizinhos e em todo o mundo. Isso influenciou a dinâmica populacional da região e a formação da comunidade palestina na diáspora. A questão dos refugiados palestinos tem sido um tema central nas negociações de paz entre Israel e os palestinos. A busca por soluções para a situação dos refugiados é um componente importante das negociações de paz no Oriente Médio. A questão da origem dos palestinos é complexa e muitas vezes polarizada. Existem diferentes perspectivas sobre esse assunto, e é importante explorar diversas visões para obter uma compreensão mais abrangente. Alguns defendem a perspectiva bíblica, que enfatiza a conexão histórica e religiosa entre o povo judeu e a terra de Canaã, que incluiria a região que mais tarde se tornaria a Palestina. Essa perspectiva destaca as promessas feitas a Abraão na Bíblia como um fundamento da reivindicação judaica à Terra Santa. Historiadores argumentam que a região da Palestina tem sido habitada por uma variedade de grupos étnicos e religiosos ao longo dos séculos, incluindo árabes, judeus, cristãos e outros. A história complexa da região envolve migrações e assentamentos que contribuíram para a diversidade étnica e religiosa.
A questão da origem dos palestinos também é frequentemente moldada por considerações políticas. As negociações de paz entre Israel e os palestinos têm abordado a questão dos refugiados e a reivindicação palestina à autodeterminação e um Estado independente. É importante reconhecer que as perspectivas sobre a origem dos palestinos podem variar significativamente de acordo com a fonte e a perspectiva pessoal. O debate sobre esse assunto é muitas vezes influenciado por crenças religiosas, políticas e culturais. Em um mundo onde essa questão é altamente controversa, a busca pela compreensão mútua e a consideração de diversas perspectivas são fundamentais. Isso não significa necessariamente concordar com todas as visões, mas sim procurar entender os pontos de vista dos outros. Os palestinos enfrentam uma série de desafios contemporâneos que moldam a sua realidade na região do Oriente Médio. Para entender completamente a situação, é importante explorar esses desafios. A questão dos refugiados palestinos é um dos desafios mais prementes. Centenas de milhares de palestinos foram deslocados durante a Guerra Árabe-Israelense de 1948 e a Guerra de 1967, resultando em uma diáspora palestina. Muitos palestinos continuam a viver em campos de refugiados em condições precárias. Os conflitos contínuos entre Israel e os palestinos, bem como a ocupação de territórios palestinos, têm gerado instabilidade e tensões na região. A questão da ocupação da Cisjordânia e do bloqueio da faixa de Gaza é uma preocupação constante. Em meio à OAS, desafios contemporâneos que os palestinos enfrentam, a busca por soluções e um futuro mais estável na região, é uma questão de importância crítica. Vamos explorar algumas perspectivas sobre como abordar essas complexidades. As negociações de paz entre Israel e os palestinos têm sido uma abordagem comum para resolver o conflito. A busca por acordos de paz que abordem questões como as fronteiras, o status de Jerusalém e o direito de retorno dos refugiados é fundamental. Um dos debates centrais é se a solução deve ser baseada em 2 estados, com a criação de um Estado palestino independente, ou em uma solução de um Estado, em que judeus e palestinos coexistiriam sob um único governo. Organizações internacionais, como a ONU e o Quarteto para o Oriente Médio, frequentemente desempenham um papel mediador nas negociações de paz. A busca por apoio e mediação internacional tem sido uma parte importante da diplomacia na região. Os desafios na região do Oriente Médio são complexos e persistem, mas a busca por soluções e um futuro mais estável é uma meta compartilhada por muitos. Entender a origem dos palestinos é apenas um aspecto dessa questão complexa. Agradecemos por acompanhar este vídeo sobre a origem dos palestinos e as complexidades envolvidas. Se achou este conteúdo informativo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal, para ajudar a promover a compreensão e a paz deixada por Cristo. Continuemos a buscar soluções e a construir um mundo mais pacífico e justo. Obrigado e até a próxima.